Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso Pod Universitário e é aqui que a gente conecta quem tá construindo o futuro, sim, você, com quem já tá mandando ver e fazendo história no mercado de trabalho e também na vida. Eu sou o Ítalo Jonas, seu apresentador por aqui e juntos nós vamos trocar uma ideia, aprender e nos jogar de cabeça em temas que realmente importam para a sua jornada acadêmica e profissional. E olha só, o nosso bate-papo de hoje vai ser um verdadeiro gol de placa para o seu bolso. Mas antes, eu quero saber, você já sabe como fazer o seu dinheiro render? Você já sentiu aquele aperto no fim do mês e se perguntou para onde foi todo o meu salário? Bom, essa é uma pergunta que vive na cabeça de muita gente, não é mesmo? Mas a partir de hoje, tudo vai mudar. Aqueles planos que pareciam distantes vão sim sair do papel, porque hoje vamos aprender juntos a dar um up na nossa saúde financeira. E para ajudar a gente com isso, eu vou receber aqui um convidado para lá de especial. Ele é mestre em educação matemática, pós-graduado em mercados financeiros e graduado em administração com ênfase em finanças. Já passou por grandes bancos, já formou muita gente para o mercado. Em resumo, ele manja muito sobre o assunto. E aí, preparados para desvendar os segredos da educação financeira? Então, pega aquela água, um café e fica ligado, porque esse episódio promete trazer dicas e insights que vão te ajudar a se organizar financeiramente. E olha, já aproveita também e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, combinado? Então, bora receber o nosso convidado? Seja muito bem-vindo, Fábio de Freitas Maris. Obrigado, Ítalo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast universitário. E é muito gratificante estar aqui e falar um tema tão, parece recorrente, mas as pessoas têm receio de falar sobre educação financeira. Exatamente, é um prazer a gente receber você aqui. E eu queria já começar perguntando sobre a sua trajetória profissional, assim, como que você começou a se interessar por essa área de finanças? Foi desde criança? Como que foi? Não, desde criança a gente não sabe mesmo o que está acontecendo, né? Que os pais que lideram a finança em casa, né? Mas meus pais sempre foram controladores no sentido de finanças. Nunca faltou nada pra gente, então acho que eles tinham esse controle financeiro, essa despesa financeira aí no dedo, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Uma linha a linha ali como um todo. Na minha trajetória de carreira e acadêmica, né? Eu escolhi administração, né? Foi a sua primeira formação? Foi a minha primeira formação, né? Então, depois de todo o ensino médio, essa questão toda, eu optei por fazer administração, né? Então, na realidade, em meados de 2001, quando eu entrei na faculdade, né? Então, todo aquele plano de começar a trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, eu acho que essa questão do jovem hoje buscar um emprego que queira ter uma estabilidade financeira, uma independência financeira, tem que fazer também o que gosta, né? Então, muitas questões, como eu vou trabalhar numa empresa, como eu vou trabalhar numa grande empresa, eu quero ter esse conceito de administração, né? Esse foi o motivo pelo qual você escolheu? Isso, o motivo, assim, porque tinha mais campos de trabalho na época também, né? Então, eu percebia pelos estágios ali, então, na época do 2000, 2001, então não tinha muito o advento da internet, né? Então tinha que ir na banca de jornal, né? Comprar outros tempos, comprar lá, ver o guia de empregos e ver quais são as vagas, qual horário que tinha permanecer no outro dia. Era muito difícil o acesso à informação, né? Que hoje a gente tem tão fácil pelo celular, você recebe e-mail, recebe um link, né? Recebe, hoje tem vagas. Então, aquela época de 2001 ainda estava chegando a internet com o conceito como um todo. Mas era mais difícil você ter essa informação real time. Tinha que comprar o jornal de domingo, né? Ir lá no caderno de empregos e procurar um emprego, não um estágio. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi nesse primeiro ponto ter esse contato, né? Então, na faculdade ajudou, né? Tinha um mural de empregos e estágios. Acho que isso também motivou, né? E a faculdade também cria muitos laços, né? Então, acho que muitas pessoas trabalham já em empresas. Não, eu comecei um estágio em tal empresa, comecei um estágio em outra. E tinha uma colega que começou um estágio, né? Falou assim, vai abrir mais vagas, né? Então, você faz o cadastro, né? Vai lá na empresa, então, uma empresa de estágio, né? Tem várias, essa empresa tem até hoje no mercado. Fiz o cadastro, foi todo o processo seletivo e comecei trabalhar num grande banco já no segundo semestre da faculdade, né? Foi rápido, então, né? Então comecei a faculdade
E já entrei, já engavetei um estágio de... Que setor você trabalhava? Eu trabalhava, então, foi o primeiro passo foi na agência, né, numa Uhum. agência de banco, né? Então ficava no atendimento ao cliente, depois eu ajudava ali no back-office, né, na papelada, porque ainda é tudo muito manual, né, em agência, aquela questão toda. Hoje depois a gente pode falar mais para frente, hoje você abre uma conta no banco e em 1 minuto você tem uma conta digital. Antes a gente precisava ir muitas vezes presencialmente, Na né, nas agências. Hoje em dia, você nem precisava tanto. fazer assinatura, enfim. Então, o processo em agência tinha muitos funcionários, muitos estagiários ali. E ali foi um mundo que eu não conhecia, né? Como que funciona uma agência, né? Putz, você tem um caixa eletrônico, como é que é um carro forte, como é que é uma abertura de uma conta, como é um processo, como é que é validar um cliente, se o cliente mesmo que está na sua mesa é ele mesmo, como que eu vou atender ele, entendeu? E esse foi o seu primeiro trabalho? Esse foi não foi meu primeiro trabalho. Antes disso, né, então, tem duas questões, né? O meu primeiro trabalho em empresas, né, na área financeira foi em um banco, mas antes eu tive uma questão de escola, né, de treinamento, né? Então eu comecei um cursinho de informática, né? Então, assim, na realidade, a minha prima, essa história é boa. A minha prima, ela começou a fazer um curso de informática e chegou um momento que ela não podia mais pagar o curso por causa do trabalho dela, enfim. Mas chegou pro meu pai e falou assim, olha, tem esse curso aqui, se eu cancelar eu vou pagar uma multa muito alta, né? Então eu já está quase pago, então só faltam 1 ou 2 parcelas, enfim. Coloca o Fábio lá nesse curso. Então aí à tarde eu saí do ensino médio e ia para esse curso de informática. E aí começou ali treinar o uso da informática, né? Em meados de 97, 98, né? Então estava chegando os computadores, né? Microsoft Word, Excel, toda essa questão. Então ali foi um marco ali, né? De aprendizado. E aí surgiu uma vaga lá de monitor de informática na época. Olha. Né? E esse monitor de informática, eu até me lembro, foi meu primeiro registro em carteira, né? Esse monitor de informática foi um passo muito grande para estar em sala de aula, estar em sala de treinamento. Então, tem ideia, tinha 25, 30 computadores nessa escola, né? Então, o professor, o instrutor, dava o tema, eu ia nas mesas dos alunos que tinham dificuldade, né? Então, imagina hoje, né? Você fala assim, a pessoa vai aprender um curso para aprender a mexer no mouse. Então, é uma inserção de tecnologia na época, né? Então, e aí surgiu depois, mais pra frente, um instrutor teve um problema de saúde, né? E não tinha professor no dia, né? E o coordenador chegou assim desesperado, a turma tá aí, você pode dar aula hoje? Eu falei, não, mas eu não sei ainda. Então foi minha primeira experiência com aula e eu gostei muito. Então por isso mesmo que eu tenho, depois mais pra frente vou estar falando um pouco da minha carreira acadêmica, mas eu tenho esse gosto, né, Pela educação, né? Então eu acho que hoje a educação transforma as pessoas, né? Então eu enxergava ali as pessoas querendo mudar, né? Pô, eu preciso conhecer isso aqui vai ser um marco, né? E aquela coisa, né? Um marco, né? Então você fala assim, conhecer, ligar o computador, né? Tudo aquilo. E hoje você já fala uma questão de que do computador, assim, no nosso dia a dia, o nosso celular aqui, né? Tá no bolso, né? Se a gente esquecer o celular hoje, a gente não sabe fazer muita coisa. Como que eu vou fazer né? E então, acho que essas fases, né? Como nasci na década de 80, vamos dizer assim, então eu passei por toda essa evolução tecnológica, né? Então essa evolução de aprendizado nessas áreas, né? Então foi esse marco aí de ingressar na educação, foi nesse momento. E aí, quando eu comecei a faculdade, tinha esses grupos de estudos também, né? Então a gente formava uns grupos de estudos, então na semana, na faculdade, a gente tinha várias matérias na semana, né? Então assim, o meu amigo ele tinha conhecimento mais em psicologia, né? Ou em português, né? Ou matemática. Então cada um ficava mais fixo naquela disciplina, né? Anotava tudo, né? E depois a gente juntava o material, criava um material no grupo ali, né? Que legal. Então ali era uma coisa que acaba ajudando todo mundo, né? Então ele tinha mais facilidade lá na matéria de contabilidade, por exemplo. Ele ia lá, tinha um material mais explicativo, né? Então você estava na aula, mas você já estava tendo aquele apoio do outro colega, né? Então acho que isso hoje tem outras ferramentas, mas naquele momento não tinha nenhuma ferramenta ali para você acessar um computador, né?
pegar um celular, né? Enfim, o celular não tinha todo esse acesso todo à internet, né? Então o professor disponibilizava materiais, enfim, então a gente conseguia estudar. Então ali a gente montava, hoje é o dia de estudo. Então a gente marcava um sábado, domingo, né? E fazia o dia de estudo. Então eu acho que isso marcou, né? Então hoje o grupo a gente se fala ainda, né? Se fala, Existe, que legal. eles se falam, né? Então fala pouco, mas se fala, né? A gente tem contato, né? Então acho que isso é importante na faculdade, criar esses laços, né? Alguns, né? A gente fala assim, na faculdade, ou você cria um grupo e briga, né? Ou você cria pelo resto da vida, Uma né? conexão que dura aí pra sempre. Pra sempre. Então acho que a faculdade tem isso aí. Então, mais pra frente, né? Quando estava terminando a faculdade, eu tinha que escolher, né? Na época tinha as ênfases, né? Então você podia fazer administração com ênfase em RH, com ênfase em marketing, com ênfase em finanças, né? E aí, no terceiro, quarto ano, né? Então você podia escolher qual a ênfase que você queria. Como eu já estava em banco, né? Então eu falei, eu vou seguir a carreira financeira, né? Na área financeira, que tem mais oportunidade que ir para outra área, né? E fui para a área financeira, né? Então aí depois, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer a pós-graduação, né, em mercado financeiro também. Aí eu saí da rede de agência, foi meu primeiro ponto, e fui para departamento, né? E aí eu cuidava de produtos financeiros, né? Então conta corrente, né, extrato, então tava projetos, né, projetos financeiros ali. E fiquei nesse meados aí até 2011 nesse primeiro banco, né? Foi bom porque em 2010 eu comecei, 2009, 2010 eu ingressei no ensino superior, né? Aí por que eu entrei no ensino superior? Também tem a questão da renda, né? Então assim, eu vou ter um plano B, né? Então eu já ficava imaginando num plano B de ter uma renda extra, né? Então essa renda extra ia auxiliar no financiamento que eu fiz da imobiliário, nas minhas despesas em casa, eu já estava casado, né? Então a coisa toda. Então tem essa questão do dar aula também, né? Então tem o aluno às vezes pergunta, professor, você faz o quê, né? O professor tipo não é titulado numa profissão, né? Sim, você faz o quê, né? Como se você... Além disso, né? Qual a sua profissão, professor? Né? Você fica aquela coisa, não, eu sou professor, né? Então trazer a prática, né, do dia a dia para a sala de aula é muito bom, né? Então trazer o dia a dia para o aluno ali, né? Então eu comecei aí a ter esse plano B em 2009, 2010 e depois teve uma reestruturação na empresa, no banco que eu trabalhava, né? Por fusão de outro banco. E aí foi aquela gota. Chegou um momento assim, olha, vamos ter que desligá-lo, né? Porque nós estamos fazendo essa reestruturação. Isso é o primeiro banco ainda que primeiro banco. Você passou quanto tempo trabalhando nele? Então foi bastante então, tempo, né? Pelo que você falou de aí 2001 até 2009, 2010, né? Quase 10 anos. Quase 10 anos esse primeiro emprego, né? Então, e as aulas eu já estava já há 2 anos já atuando, né? Então eu saía do banco, né? Então geralmente eu pegava a universidade próximo do trabalho que eu estava. Então eu já me deslocava, dava aula, daí de lá ia para casa. Uma rotina bem pesada. pesada. Dois trabalhos. Chegava aí, né? Na empresa 8 e pouco, trabalhava durante o dia, à noite aula, né? Às vezes não pegava todos os dias, né? Então 2 ou 3 noites, ou 2 noites. Então dependendo do semestre, o coordenador falava, precisa de mais noites, né? Pô, me ajuda nesse aspecto, né? Mas era uma rotina pesada, né? Então assim, também tem essa questão da nossa qualidade de vida, né? Então no momento ali que você está construindo a sua carreira, o seu tudo, né? A sua casa, enfim, você fica querendo, eu preciso ter mais uma grana extra, eu preciso fazer isso. Mas eu quero viajar. Então, às vezes, eu vai fazendo e em um momento a saúde, né, explode de uma maneira, né? Então, você tem que diminuir o ritmo. Você vai levando até que a saúde grita. A saúde fala assim, opa, você não vai aguentar. Né? Então... E aí foi o primeiro passo que, quando teve esse susto, vamos dizer assim, o que eu vou fazer? Sempre trabalhei em banco, mas assim, eu não enxergava a aula, como a primeira solução, né? Era sempre o plano B. O plano B. E assim, o plano B, eu vou ter que agregar ele agora como a minha primeira opção, né? E aí surgiu, depois que eu saí, ainda tinha uma reserva financeira, então eu consegui ficar um tempo... Na realidade, eu fiquei 3 meses, né?
E aí surgiu um plano de jovem aprendiz, né? De treinamento para jovem aprendiz no setor financeiro, no setor bancário. Então, muitos bancos, né, contratam o jovem aprendiz, né, e por essas empresas para dar treinamento, né? Então, o jovem aprendiz ele trabalha 4 dias na semana, né? Então a legislação, né? E um dia de treinamento que ele ia nesse local, nessa ONG, nessa instituição que ele fez o contrato, né? Porque a empresa, o banco, contrata essa ONG, essa empresa, para recrutar o jovem aprendiz. Então, esse jovem aprendiz, geralmente, o que é? É um jovem que precisa ser inserido no mercado de trabalho, né, de alguma maneira. Então, às vezes, ele não tem uma chance, uma oportunidade de estudo, de treinamento, e vai ter profissionais nesses locais Que vão que auxiliar. vão auxiliá-lo. Então, ele tem um cronograma de aula diverso, né? Então, às vezes, é dividido em 3 fases. A primeira fase lá, desde como sentar na cadeira, comportar numa entrevista, até a última fase que eu pegava eles no mercado, como é que é o mercado, como é que é uma entrevista, como montar um PowerPoint, como fazer enfim, como se comportar ali no dia a dia da sua empresa, né? Então esse primeiro grupo de jovens que eu peguei era exclusivo de banco, né? Eles estavam em banco, então estavam em grandes bancos, né? E aí você já tinha toda essa sua bagagem com o banco, né? Aí trouxe o quê? Ali a experiência para ele. Falei assim, olha, tinha a positividade de falar para ele, putz, é muito legal trabalhar lá, mas em todas as empresas você tem que enxergar que você pode, ao mesmo tempo, acontecer o quê? A empresa ser fusionada, né? Ter um plano de mudança de carreira, e chegou um momento que a sua cadeira não pode estar mais lá, e você vai ter que saber o que fazer. Então eu chegava para ele e trazia essa realidade para ele, né? Eu falei, olha, eu trabalhei X anos, mas ao mesmo tempo agora eu estou fazendo outra atividade, né? Então, mas para mim foi difícil no começo, assim. Eu acho que quando a gente está dentro de uma empresa há tanto tempo e quando acontece uma forma assim, tipo, você não espera, né? E o que você vai fazer, né? Mas o legal é que em pouco tempo você conseguiu se recolocar no mercado. Isso, né? Tipo, eu saí em janeiro e em março, abril já estava já em sala de aula. Então eu trabalhava durante o dia com jovem aprendiz, né? Era CLT, enfim, toda essa questão. E à noite eu lecionava na universidade, né? Então às vezes eu dava aula em várias universidades, né? Então era registrado em todas, né? Então às vezes tinha 3, 4 registros, né? Então, a Receita Federal adorava essas coisas. E aí eu falo assim, você é o pai do Cris, né? Tem 3, 4 empregos para pagar as contas. Sim. Então, mas brincadeira à parte, o jovem ali, ele era engajado ali. Então eu trazia o dia a dia para ele, exemplos, o que pode acontecer, o que você deve fazer. Então ali me motivou ainda mais. Putz, olha que legal aqui, eu estou colocando esse jovem, trilhando esse jovem no mercado de trabalho, né? E quando ele chegava para mim, uma semana, eu falava assim, olha, semana que vem está terminando meu contrato como aprendiz, mas eu vou ser efetivado. Putz, essa era a melhor parte da minha carreira. É uma recompensa, assim, é uma recompensa, né? assim, tipo, não o não que tem eu nenhum fiz, valor financeiro, né? Um valor o que eu fiz, o que eu estou fazendo aqui, está mudando vidas, né? Transformando realidades, o dia a dia para ele. Então, por exemplo, tinha jovem que ele chegava de manhã, ele não tinha café da manhã. Né? Então ele trazia assim, ele esperava assim, eu olhava para ele assim, tá tudo bem com você e tal? Então às vezes eu começava o treinamento 8h30, o lanche era 9h30. Eu antecipava o lanche, porque senão ele não ia conseguir ali aprender aquele conteúdo que ia passar, porque ele estava com fome, ia passar mal, enfim, né? Toda aquela questão do dia a dia. Então o jovem ali, ele estava precisando desse apoio. E aí depois, mais para frente, né? Quando a gente fala de sucesso, assim, quando eu encontro o jovem no metrô, ou às vezes no próprio LinkedIn, em rede social, ele fala, putz, olha, onde eu estou hoje é porque você me ajudou, não largou a né? minha mão, você me ajudou, você acreditou em mim. Então eu acho que isso que falta, né? De acreditar nesses jovens, né? De estar nesse mercado, a primeira oportunidade. Porque eu lembro da minha primeira oportunidade, quando aquele professor, aquele coordenador lá atrás, fala assim, olha, você vai conseguir dar aula hoje, você vai substituir esse professor. Ele me deu a oportunidade. Então, assim, acho que falta essas oportunidades de acreditar nesse jovem, né? Então, acho que isso que é o primeiro ponto. Então, minha carreira acadêmica é nesse sentido, né? Eu estar ali para mudar as pessoas.
Hoje, atualmente, também sou professor universitário, né? Atuo na Anhanguera. E trago esse dia a dia para eles. Eu pego muito no pé. Então, os alunos que vão assistir futuramente esse podcast, vou falar, ele pega mesmo no pé, né? Ó, pessoal, deixa aqui nos comentários se você é aluno aqui, ó, do professor Fábio, se ele realmente pega no pé, hein? Vamos saber se é verdade. Pego muito no pé no sentido de, você tem que fazer dessa maneira, porque lá na frente você vai ser cobrado. Se eu sou cobrado o dia inteiro no meu trabalho, eu vou cobrar você também aqui para você chegar lá na frente e não... Putz, não era assim, né? Então, eu acho que trazer essas vivências do dia a dia, acho que é super importante para ele poder entender como funciona a métrica das áreas de finanças. Eu pego as disciplinas, né, eu leciono as disciplinas de finanças, então eu trago esse jogo para eles, essas provocações e assim por diante. Né? Fábio, agora a gente conhecendo um pouquinho da sua trajetória aí, tanto acadêmico, né, tanto empresarial aí, trabalhando em bancos, como que você vê assim as maiores dificuldades que os jovens têm em relação a dinheiro, né? Então, Quando o assunto é dinheiro, o que mais pega assim? Hoje quando a gente fala, né, até separei, né, os erros comuns, né? Eu acho que tem o jovem hoje, antigamente não tinha essa questão da educação financeira, né? Então não era falado, não era né? falado, né? Então, apesar de quando tem alguma coisa na televisão, vão falar de economia, de juros, educação financeira, a pessoa vai lá e troca de canal, né? Mas você acha que essa questão de falar de dinheiro era uma coisa que era meio que um tabu? E que isso... Na realidade, não era um tabu no sentido assim, precisava de falar de uma maneira mais clara, né? Então, às vezes, você passar um noticiário de forma genérica, você tem que guardar dinheiro, tem essas formas, não chega, não abstrai, né? A pessoa não consegue entender aquele momento. Então, e nem gera o interesse. Não gera o interesse. Por quê? Porque hoje o interesse é o consumo, né? Então, eu vou bombardear você com muitas questões de algoritmo, né? Então, hoje, né? Atualmente, hoje você fala por exemplo, você vai numa loja virtual sua no seu aplicativo, do seu celular. Aí, eu tenho interesse nessas blusas, nesses óculos, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar nada. Eu vou enchendo o saquinho ali, né? Colocando no carrinho, colocando né? no carrinho, vai colocando no carrinho, colocando no carrinho. O que o app ali tá fazendo? Ele tem interesse nessa blusa. Aí eu vou lá no Instagram, né? Acesso lá minha rede social. Aí vem patrocinados, vem Reels, vem tudo daquela blusa, ou aquele tênis. Foi o algoritmo que já trabalhou ali para você querer engajar aquilo. Aí você sai do ônibus, tem um letreiro, do nada aparece aquele tênis que você queria, né? Sim. Então você ali é provocado todo momento ao gasto, né? Então ali é a mesma coisa. E a facilidade hoje, né? Então você abre uma conta digital, você tem um cartão digital, né? Põe via NFC, né? Ou você tem o seu cartão físico e vai comprando de pouquinho em pouquinho, né? Sabe? Tem até uns memes, né? Só gastei R$10 aqui, R$10 ali e minha fatura deu... Enorme. Né? De 10 em 10. 10 em 10 vira uma bola de neve, né? Então, essa questão de saber controlar, né? De saber fazer o uso do dinheiro é difícil mesmo. Então, quando você fala da educação financeira, hoje algumas, acho que tem algum plano em escolas que falam sobre educação financeira, né? Estão inseridas já em alguns currículos, para que a pessoa tenha um primeiro emprego, ela vai ter um crédito ali, né? Então, na hora que você tem o seu CPF e começa a abrir uma conta salário, né? Então, tem uma conta salário, tem uma conta corrente, e você começa a receber crédito, os motores ali de avaliação de risco começam, ele está ganhando X valor, então vamos oferecer isso, vamos oferecer aquilo. E aí você começa a ser o quê? Inserido no mercado financeiro de uma maneira muito rápida, né? E comprar por consumo tem essa relação, né? Então, eu tenho que saber primeiramente, qual o valor do meu salário? Esse valor líquido aqui, o que eu posso gastar, né? O que eu posso diluir aqui e o que vai sobrar para eu poder comprar o meu tão sonhado tênis, um exemplo, né? Então, essa premissa de saber olhar ele, né? Saber olhar ali o seu dia a dia é importante, né? Hoje em casa, por exemplo, né? O dia a dia da minha rotina financeira, quem cuida muito é minha esposa, né? Então, minha esposa, ela, a cada uma semana, a cada 15 dias, vamos olhar
a planilha, vamos olhar, né? Ela chama caderninho. Vamos olhar o caderninho para poder ver se tem. Se não olha, você vai ter susto. Pô, mas como que eu gastei em tal coisa? Aí você vai ver o extrato do cartão, putz, às vezes tem coisas que você não precisava comprar. Ou às vezes poderia ter comprado mês que vem. Mais pra frente, ou às vezes, putz, eu não vou ver. Porque assim, se você tem esse controle semanal ou diário, enfim, depende. Porque assim, falar disso é chato. A realidade é essa. Você abrir lá, eu vou ver a minha planilha, o que eu gastei, né? Por isso mesmo que você tem. As pessoas não conseguem. É difícil poupar. Né? Por quê? Porque ela não tem esse controle diário, né? Ou semanal, ou a cada 15 dias de olhar o seu extrato. Tem gente que tem medo de olhar o extrato da conta. Né? Ai, putz. Quero nem ver, porque. Não quero viver porque. Mas porque também já tá imaginando que vai levar um susto, né? Porque a pessoa sabe, inconscientemente, a pessoa sabe que já gastou o que deveria, já entrou no limite cheque especial, ou já está usando o cartão de crédito, enfim, de uma maneira mais errônea. E os bancos vão te dando crédito, né? Então os bancos vão te passando essas jogadas para você usar mesmo o cartão, enfim, para você poder não se endividar, né? Mas o banco hoje ele faz programas, né? Os grandes bancos fazem, use consciente o crédito. Mas será que a pessoa vai ler aquele uso consciente de crédito? Será que a pessoa vai estar inserida ali, né? Mas o nosso público, né, o jovem como um todo, ele tem uma renda, um estágio, um programa de jovem aprendiz, enfim, ele tem uma renda lá. Se ele mora com os pais, ainda tem vai ter uma ajuda ali, tem uma ajuda né? ali, tem uma segurança. Mas se ele hoje, a grande maioria hoje, né, quer ter independência financeira e já está morando sozinho, aí ele tem outras premissas, né? Ele tem aluguel, tem conta de água, ele tem que rotear a internet do celular, né? Hoje, por exemplo, na universidade, a gente fala assim, quando chega na sala de aula, pessoal, putz, vamos ver aqui se... Vocês viram o livro, o PDF que eu mandei, tal, mandei aí no WhatsApp ou no e-mail e tal. Professor, qual que é a rede, né? Porque ele economiza Sim. o 4G, o 5G dele, né? Porque às vezes ele vai estar num lugar que não vai ter, né? Então ele usa roteando ali o celular, né? Então... a rede da internet. Então, ele ter a mensagem aqui para esse tema, a organização é tudo. Né? Então, organizar de uma maneira que ele consiga saber aonde está a renda dele. Né? Não somar o cheque especial como renda, isso é um erro, um erro muito grande, mas também tem as emergências financeiras. Né? Então, hoje, pode surgir. Então, geralmente, quando você dá um programa de jovem aprendiz ou um estágio, uma empresa, você tem um plano de saúde, né? Mas às vezes a pessoa não tem plano de saúde, faz o quê numa hora de uma emergência, né? Então tem que ter essa reserva, destinar alguma parte, né? Quanto eu posso deixar guardado o meu dinheiro, né? Então, nem que for um pouquinho, tem que deixar um pouquinho ali para ter uma reserva futura. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas existe um valor assim que a gente pode definir para a gente ter essa reserva emergencial? Como que a gente pode chegar num número, né? Número, número X, um número formidável, a gente não tem. Então, às vezes, uns 50 reais para mim pode ser legal, às vezes uns 100, né? Assim, tem investimentos hoje, com 10 reais você começa, né? Então, hoje você pode fazer um tesouro direto, né? Você pode fazer uma aplicação de renda fixa bem curta, ou os próprios bancos digitais, os bancos hoje têm os chamados cofres, né? Vamos dizer assim, da conta corrente, que você deixar o dinheiro na conta corrente está rendendo ali um percentual de juros, né? Então, essa pegada que o jovem, né, que o nosso ouvinte, ele tem que saber que eu tenho que deixar uma parte da minha renda aqui. O que eu estou gastando muito? Ele tem que fazer essa autoanálise, né? Eu já passei por perrengues financeiros, todo mundo passa, né? Eu acho que por algum momento na vida, mesmo estudando, sabendo alguma coisa, você vai, putz, eu estou endividado, né? De alguma maneira, né? Então, quando eu saí de um banco, né, e fui para o plano B, reduziu minha renda. Né? Então, reduz a renda, mas o patamar de vida ainda estava naquele padrão de vida que eu estava. Né? Então, vão reduzir viagens, vão reduzir deliveries, não vou comer fora, vou começar a fazer... Enfim, tem N situações que você pode estar
guardando, né, para ter uma reserva. O bacana, então, é ter essa consciência. A consciência. Né? Isso. É igual aconteceu com você. Pô, vou ter que diminuir coisas aqui. Isso. Porque muitas vezes é essa falta de consciência que leva, né, você começar a se endividar. Ou vai no ritmo que todo mundo tá indo, né? Putz, eu vou fazer isso aqui, né? Uma viagem, por exemplo. Putz, uma viagem hoje. Hoje você consegue fazer uma viagem hoje, você mesmo montando seu roteiro. Sim. Você não precisa de uma agência, né? Você não precisa ter uma pessoa que vai comprar um pacote. Então você pode ficar lá esperando um voo noturno, né, para algum lugar. Ah, putz, mas isso aqui vai mais barato, mas vai fazer duas conexões. Será que compensa? Será que não? Então você tem que fazer toda essa análise. Pô, mas vai reduzir R$ 600 a minha passagem. Ah, mas vou ficar 3 horas no aeroporto. Enfim, aí tem que saber o que você quer, né? Também, eu vou gastar menos nessa viagem, eu vou ficar num hotel mais barato. Ah, esse aqui só tem café da manhã. Enfim, a viagem acho que é um exemplo clássico, né? Porque quando você viaja, né? Você chega no lugar, você quer fazer tudo, né? Sim. Sim. Aí você começa a ser bombardeado ali mesmo, né? Você chega no hotel, o cara tem lá um guia, vamos fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Aí começa, o passeiozinho ali. Putz, entendeu? Voltei de viagem agora, tipo, fui pro interior, mas a gente gasta, né? Então você vai dar um city tour na cidadezinha ali, putz, já vai... Sim. Cinquentinha rápido, entendeu? É. E aí o legal é a gente poder ter também essa escolha de falar, não, por exemplo, não quero gastar com café da manhã, mas eu prefiro gastar com passeios, né? E equilibrando, né? Fazendo assim. E você já ir na mente, putz, quanto eu posso gastar no débito? Sim. Né? Então, no débito ou no dinheiro físico? Quando a gente fala dinheiro físico, é no tempo mais atrás. Quando No Pix, vamos falar. Vamos falar do Pix, né? Mas antigamente as pessoas tinham mais controle, Ítalo, por quê, né? Chegava o dia do salário, né? Tá aqui o seu dinheiro. Então, isso aqui é para farmácia, isso aqui é para alimentação, isso aqui é para o lazer. Então, ele já separava, ele já fazia o fluxo de caixa ali na mesa, né? Já separava a grana ali. Minha mãe ainda faz assim, dessa maneira. Ela vai no banco, pega, isso aqui eu vou pra isso, né? Eu falei, mãe, não vai sair com o dinheiro do banco, pelo amor de Deus. E aí a gente fazer dessa maneira. Hoje não. Hoje o dinheiro o que é? Virtual, né? Então você faz um Pix ali, você transfere, né? Então hoje você tem toda essa facilidade, né? De estar ali, não precisa ter dinheiro físico. Tem dinheiro físico aí na sua carteira? Não, na minha não então, tem. Não tem. Ninguém sai mais com... É bem raro. É bem raro, entendeu? Então, assim, são questões que a gente precisa... Porque quando o dinheiro tá lá na conta, a gente não... Vai indo, vai gastando, né? Você tem pessoas que não gostam de ver extrato, tem pessoas que não gostam de ver a mensagem da maquininha, se foi aprovado ou não, né? Então tem todo esse... Você tem que decidir fazer suas escolhas. Então, as escolhas são primordiais aí no momento da decisão, né? De reserva, de guardar o dinheiro, de estar... se você guardou muito dinheiro e quer ter uma viagem esplêndida, maravilhosa, aí você pode demorar um pouco mais. Então, não vou fazer minha viagem esse ano. Vou fazer daqui 2, 3 anos, 4, enfim, né? Eu consigo viajar para fora? Putz, mas com o dólar que tá alto, eu vou conseguir controlar isso? Enfim, então assim, são questões que eu tenho que saber aonde eu tô pisando. Esse é o primordial. Nunca pisar, a minha mãe sempre falou, né? Nunca dê um passo mais que o outro, enfim, aqueles ditados que já sabemos, que a gente não coloca em prática, né? Gastar mais do que ganha, gastar mais do que ganha, né? Então acho que o gastar mais do que ganha também é um erro nosso, né? Então às vezes você faz mais do que deveria e quando vai ver, putz, meu salário já está atolado, né? E quando o salário já começa a ficar atolado, começa a fazer muita coisa, aí ele começa a não ter salário, né? Porque ele tem que pagar as dívidas do cartão, enfim. E ele tem que começar a fazer o quê? Putz, eu vou ter que diminuir isso aqui. Aí começa já a restringir ainda mais. Aí fazer a restrição dele, né? Então, fazer essa restrição hoje as pessoas se machucam, vamos dizer assim. Putz, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Não, ele tinha dinheiro, né? Você tinha dinheiro, só que você gastou antes, né? Então essa restrição às vezes a pessoa abala psicológico, abala né? o interior da pessoa e aí começa, né? Tem pessoas que conseguem sair, né? Putz, eu vou no banco, vou fazer uma renegociação, hoje tem isso, né? Então o banco pega tudo que você tem, vamos renegociar com a taxinha um pouco menor, né?
e você vai pagar essa parcela. Então, hoje tem essa questão o parcelado também engana as pessoas, né? Então, Engana. eu vou pôr na parcelinha. Quando a minha esposa fala que o parcelado engana, às vezes, além de fazer o fluxo de caixa do mês, ela tem uma planilha de parcelados. Então ela já sabe. Então, se eu tenho uma renda X diária do mês, mais o parcelado, pô, já embaixo aparece negativo ou positivo. Porque o parcelado, às vezes, não aparece na fatura do cartão. Quando você está fazendo lá o dia a dia, o parcelado às vezes só aparece quando vai fechar a fatura. Então, se a fatura era de X e você tinha um parcelado de XX, Vai somar aí. vai somar, putz, mas a minha parcela não era, minha fatura não era tanto, por que aumentou? Aí quando você vê, putz, foi aquela comprinha que eu fiz parcelada. Então o parcelado que também que engana as pessoas ali no momento de fechar as contas do mês. Sim. Tá. Fábio, falando agora da realidade assim dos estudantes, né, dos nossos ouvintes aqui, a gente sabe que quando a gente está estudando, né, fazendo aí uma graduação, uma pós, a gente acaba tendo às vezes gastos a mais com livros, cursos complementares e às vezes até para fazer aquele social com os colegas, né? Como que a gente pode fazer para lidar com esses gastos a mais e poder continuar, né, tendo ali uma segurança financeira? Nesse momento do social, né, acho que é importante. Putz, eu preciso fazer um social, preciso comprar um livro, fazer um curso. Hoje, né, com a bagagem atualmente hoje, né, a gente fala assim, putz, tem muitos cursos livres, né, e a própria universidade também disponibiliza muitos cursos gratuitos, né, então hoje você tem uma enxurrada de informações gratuitas, né, então acho que dependendo do canal, você está no YouTube, você está no Google, enfim, na plataforma de busca, você consegue buscar muitas informações e estudar ali, né? Hoje, no modelo antigo que eu estava na universidade, o de hoje, antigamente eu tinha que comprar livro, né? Então, um ou outro, então às vezes não tinha grana para comprar, então eu usava em dupla, em trio, comprava um livro para 3 usarem, né? Ou comprava o livro e tirava xerox. Ou tirava xerox, aí não podia fazer xerox do direito autoral do autor, né? Não, mas só desse exercício aqui, né? Enfim, às vezes o professor entendia dessa maneira. Então, às vezes o professor só tirava uma cópia dos exercícios, enfim, porque os livros é muito caro, né? Então, e hoje, a maioria das universidades disponibiliza os livros em PDF. Hoje também, quando se fala de não só os livros que os professores utilizam, tem as bibliotecas virtuais. Né? Então, outras universidades, o aluno pode logar, pode acessar. Então, putz, eu quero um tema que eu estou falando aqui de análise financeira. Putz, mas então tem um livro lá na editora X, na editora Y, e eu consigo pesquisar outros autores na forma de PDF. Então, você pode alugar o PDF ali, fazer o acesso nessas plataformas digitais. A própria agora tem a biblioteca digital, né? Então, e tem várias empresas de repositórios de conteúdo, assim, muito bons. O que é muito mais simples e prático também, porque você faz ali da onde você estiver. Isso. Né? Não precisa ir até a biblioteca, fazer aquela busca em corredores, ou ficar esperando pessoas te atender. Você está ali, né, no seu computador, no seu celular, você já faz a pesquisa ali, já baixa o PDF. Então é muito rápido para a gente ter essa informação. Então hoje hoje o dia a dia é isso, né? Então o aluno hoje ele quer tudo na palma da mão, né? Então mais fácil mesmo até para o professor, né? Pô, a página tal do PDF, né? Então não tem mais aquele conteúdo todo, né? Então acho que essa parte do aluno, mas eu quero comprar um livro daquele autor, tal. Putz, é importante. Se você quer para embasar a sua biblioteca, ter o autor, né, gosta do autor, pode... Até porque tem as pessoas que gostam de fazer as anotações, gostam de pintar, rabiscar. Tem várias formas aí de estar estudando, né? Então tem essa solução aí nesse primeiro momento. Quando chega na faculdade tem tudo, né? Às vezes tem que comprar um item, né, que precisa deixar separado. Então acho que isso... O aluno hoje, o jovem ali nesse momento, ele tem que deixar uma reserva para isso, né? Então ali no momento ali do dia a dia. Mas ao mesmo tempo, putz, eu tenho lá minha renda, eu tenho um VR, um vale refeição e alimentação. Putz, então para alimentação só vou usar esses dois aqui, não vou usar o débito, né?
Então ali ele pode ali no momento ali se controlar ali nesse saldo que ele tem ali no mês. Então ele fala assim, putz, então eu vou ter uma saída hoje, então, mas amanhã eu não vou ter 2 almoços, né? 3 almoços. Então como que eu vou gerenciar isso, né? Então o aluno hoje ele também tem que ter a sua consciência ali de saber mais para frente se esse dinheiro vai faltar ou não, né? Então acho que nesse controle, como eu falei para você, como eu repeti no item na outra pergunta, eu acho que a sabedoria do momento ali é saber o que fazer em cada momento. E Né? você acha, Fábio, que as gerações mais novas, elas estão mais, as pessoas estão mais preparadas para lidar com as questões financeiras do que as gerações anteriores? As gerações anteriores, eu acho que passou por problemas inflacionários, né? Então acho que ali ele tinha que fazer uma reserva porque ele sabia que iria acontecer, porque o dinheiro ali não tinha valor financeiro, né? O momento o dinheiro da manhã era um valor, né? À tarde já tinha outro valor, né? Então o preço do arroz era X de manhã, à tarde já era outro. Então ele tinha, o dia de promoção é o dia do quinto dia útil, o dia do salário, então eu tenho que fazer a minha compra, né? Hoje não, hoje o arroz, nós temos um processo inflacionário? Temos, mas não é que nem igual dos pais nossos, dos avós que passaram por aquele problema inflacionário que nós tivemos no Brasil, né? Perdão. E aí o momento que o jovem ali, ele tem esse controle, né? Eu posso comprar o arroz hoje ou a comida com o mesmo preço daqui uma semana, então ele vai fazendo esse controle ali no dia a dia, né? Então a compra do mês funciona, né? Mas ao mesmo tempo você tem que saber lidar com esse momento. Então o jovem hoje ele pode ser mais controlado, mas ao mesmo tempo ele é mais bombardeado com aquelas informações de consumo, né? Então ele está mais passível, né, a ter novas marcas, ele querer... E consegue comprar com um toque ali no toque celular, ele né? consegue ver pagar ali, tudo. Vou pagar em X vezes, eu consigo ver. Aí entra no medo do parcelado. Então, se ele sabe que ele está parcelando e sabe quanto ele vai reservar para aquele gasto que ele vai ter, beleza. Então, é consciência. Mas às vezes o nosso consumo, né, o nosso inconsciente fala, putz, eu preciso disso agora, né? Eu quero comprar isso aqui, então vai comprar e não... Às vezes esquece e mais para frente vai ter a dor de barriga de, putz, tá faltando aqui, eu vou ter que diminuir aquela saída com meus amigos, eu vou ter que diminuir essa viagem, putz, eu não vou ali comprar tal coisa. E o jovem hoje também ele procura muitos eventos na cidade, né? São Paulo, acho que, como estamos aqui, né? Tem muitos eventos gratuitos, né? Eventos preço popular, né? Então acho que isso engaja mais, facilita ainda mais o nosso dia a dia, né? Acho que... Eu tenho uma curiosidade, Fábio, assim, a gente hoje em dia vê bastante um termo aí o pessoal falando, que é a questão de independência financeira. O que para você significa a pessoa ser financeiramente independente? A palavra é tranquilidade. Tranquilidade, paz. Paz. Dormiu, acordou com saldo positivo, né? Eu acho que isso que quando você fala de independência, né, ter uma independência financeira, eu acho que é essa questão de tranquilidade aí, de você não poder comprar tudo, eu não estou falando isso, mas ao mesmo tempo ter uma reserva, conseguir, hoje eu quero almoçar diferente, quero pagar num buffet mais caro. Então eu tenho formas de usar o meu dinheiro, né? Então acho que quando fala de, como você comentou, de independência, né, financeira, né, ter é uma liberdade, né? Eu acho que a liberdade e ao mesmo tempo a liberdade no sentido de não poder comprar tudo, tá? Eu não quero também colocar isso tudo, se eu tenho dinheiro eu posso comprar tudo. Lógico, né? Hoje nós temos pessoas de alta renda, né, que, enfim, sabe onde vai usar o dinheiro, enfim. E pessoas trabalhadores nosso dia a dia, dia a dia. Eu vou fazer uma viagem, mas como que eu vou fazer a viagem, né? É saber planejar. Então, independência financeira, às vezes, não é como chama, o assalariado, vamos dizer assim, ele tem independência financeira, né?
eu trabalho, eu estou doando o meu trabalho ali e estou recebendo o meu salário. E esse salário eu vou usar pro meu dia a dia, para meus gastos, né? Então, e nesses gastos tem que ter uma parte de você ter sua satisfação, né? Porque às vezes, eu tô trabalhando só para pagar boleto. Sim, exato. Acordei porque tem que trabalhar, sabe Tem que aquela... trabalhar para pagar pra boleto, pagar né? boleto. O boleto é esse, né? Eu É. acho que chega e a pessoa que está morando hoje sozinha, né? O jovem, enfim, tá tendo sua independência financeira, ele sabe. Putz, eu tenho um aluguel, eu tenho uma água, Internet. tem internet, tem tudo. Pondo isso no balaio todo, é muita grana. É muita grana. Né? Então, e o nosso salário hoje vamos pegar do jovem aprendiz ou de estagiário, ou quem está no começo de carreira, é baixo. Né? Sim. Baixo no padrão de vida aqui vamos dizer, aqui em São Paulo, vamos dizer assim, né? Que o custo de vida é alto, o aluguel está alto, então a pessoa que não tem um suporte, vamos dizer, ela mora com a família ainda, ou está morando sozinho, o custo é muito alto. E no meio disso tudo, como encaixar o investimento então, Fábio? Vamos falar um pouquinho dessa questão aí. Existe um investimento que é mais amigável para quem está começando? Então, hoje o investimento, quando a gente fala assim, primeiro eu preciso saber, a gente fala assim, antes de investir, né? Primeiro eu preciso saber se a minha renda comporta o que eu consigo pagar. Sim. Né? Então, acho que o jovem hoje ele tem que entender que o que eu ganho, eu tenho que pagar no mínimo o que eu consigo sobreviver, vamos dizer assim, né? Dessa sobrevivência, acho que de 20% a 30%, ele tem que saber que, tipo, eu tenho que deixar uma reserva aqui para poder precisar alguma coisa, eu tenho ali no dinheiro, né? Na conta corrente e tal, né? E quando a gente fala de investimento hoje, todos os bancos hoje, a maioria dos bancos virtuais, os bancos físicos, enfim, os grandes bancos, tem uma plataforma que antes de você fazer um investimento, você faz o perfil do investidor, né? Então, ele vai fazer várias perguntinhas, né? Como que você gosta de aplicar? Se você quer... Você vai usar o dinheiro agora? Ou você quer deixar uma reserva? Você quer usar o dinheiro daqui a 2 anos, 3 anos? Então, para quê? Nesse questionário, ele vai falar assim, putz, se ele responder uma pergunta que ele não vai mexer no dinheiro, então eu vou colocar ele no investimento que é fixado ali, né? Que tem um vencimento de X a X e vou te dar essa taxa de rendimento. E um valor simulado ali para ele. Então ele já tem essa análise, né? Antigamente eu tinha que ir na agência, falar com o meu gerente. Hoje não. Hoje os bancos dão todo esse suporte, vamos dizer assim, na própria página do seu aplicativo do seu banco, como investir, né? Então você pode investir em outro banco? Pode, né? Você pode investir no seu banco que você está trabalhando há X anos? Pode também, né? Então hoje os bancos têm essa liberdade, né? Então hoje com a portabilidade, então às vezes você tem lá todo o seu investimento, o seu empréstimo, enfim, sua questão financeira. Quer levar para outro banco? Você faz a portabilidade, transfere tudo, enfim. Você consegue fazer isso, né? Então, falando de investimento, né, o Ítalo, eu acho que hoje, respondendo esse questionário, você sabe, putz, não, mas eu quero deixar o dinheiro, mas se eu precisar agora, esteja disponível. É liquidez, né? Então a gente fala de liquidez, né? Quando você fala de liberdade, é você ter liquidez ali, você ter cash, ter dinheiro ali, né? Pô, eu tenho liquidez, eu consigo trabalhar, né? Então a gente fala, tinha um exemplo na aula que eu falava na aula de raciocínio lógico, sempre assim, Maria é rica, né? Aí tinha uma Maria na sala, né? Ela falava assim, eu falei, a Maria é rica, ela tem alta liquidez, né? Ela tinha estilosa na aula, eu falei, você tem liquidez. Então a gente fala liquidez, é isso, né? Então você ter um investimento ali na hora. Então, apliquei nesse investimento de liquidez imediata, por exemplo. Então ele está rendendo, putz, mas hoje eu tive um imprevisto, preciso comprar um remédio. Vou precisar usar o dinheiro. Não tenho nada na minha conta corrente. Eu vou lá, faço o resgate, cai na conta corrente e eu consigo usar, né? Então a gente chama de liquidez imediata ali, né? Eu consigo, né? Ele está rendendo o investimento, é uma liquidez diária, né? Então hoje nós temos fundos de renda fixa, nós temos CDBs,
que fazem esse papel, né? Agora, Fábio, desses dois exemplos aí que você comentou, desse dinheiro que fica ali, tem um prazo definido para você poder utilizar, e esse outro que a gente pode utilizar ali a qualquer momento, qualquer imprevisto. Geralmente, qual dos dois rende mais, assim? Então, às vezes o taxa de você deixar o dinheiro lá parado, ele é mais atrativo, né? Um pouco mais atrativo. Mas hoje tem várias outras plataformas, vários bancos que trazem trazem taxas que, putz, compensa eu deixar como o meu dinheiro está pouquinho aqui, nesse liquidez diária, né, para render diariamente, do que eu deixar ele preso ali. Porque aí eu vou ter que pagar mais impostos, ter toda uma taxa maior, o IOF, enfim, da operação como um todo, né? Naquele momento ali vou usar, ele vai fazer parte do meu caixa, mas ele vai estar aplicado. Quando eu não estou usando, ele vai estar aplicado ali, né? Então acho que pro começo acho que isso é bom, né, pro jovem. E você comentou também que até a poupança, né, dependendo ali do banco e tudo mais, ela também tem uma forma ali de estar rendendo. É uma boa opção para quem está começando Então, ou não? a poupança, você sabe, a poupança ela tem um investimento atrelado, né, à taxa referencial, né? Então, ela também rende, mas rende um pouco menos que, por exemplo, um CDB, rende um pouco menos que um fundo, mas também é um investimento seguro. No momento do questionário ali, né, ele responder, ele vai te dar a opção, tem a poupança, tem um fundo de renda fixa, tem um tesouro direto, tem um CDB, ele vai te dar essas opções e ele vai dar as opções de quanto você quer aplicar. Aí ele te mostra na simulação, a poupança vai dar X. Esse fundo aqui que eu tenho nesse banco, Y. Esse CDB aqui desse nosso banco vai te dar isso. Então ele vai dar opções ali. Então tem opções de escolha. Hoje você tem muitas informações, mas ao mesmo tempo tem que ter um ponto de atenção, né? Ter o cuidado de dinheiro fácil não é fácil ao mesmo tempo, né? Então aquelas promessas que a gente vê na internet, hoje em dia a gente tem muito, né, nas redes sociais, as propagandas, né? Fique rico em 2 meses, 3 meses. Compre o meu curso aqui, mais ou menos isso, né? E às vezes parece que o modo como essas propagandas vêm pra gente que é muito fácil, né? E o risco de você entrar ali, né, e sem saber, sem ter o conhecimento suficiente para estar começando a investir, né? É tudo muito arriscado, muito né? arriscado. A gente precisa... Por que eu falo isso? Porque tem muitas propagandas que enganam, né? Então, às vezes você vê o cara lá falando bonitinho, né? Ele fala aquilo, fala acolá, né? Vem fazer meu curso, que você vai aprender a investir. Mas nesse momento agora, você está montando a sua carreira, né? Então você não vai... Primeiro, faça a sua faculdade, faça os estudos ali no momento, porque você vai agregar mais um curso ali, ou vai ter que custear mais um curso que ele está vendendo ali dele, né? E para aprender a ficar rico, vamos dizer assim, né? Não é rico, né? Ter um investimento, não é isso. Então acho que a gente tem muitas correntes que a gente fala de finanças, né? Então essas correntes têm que evitar sair disso, né? Porque não existe promessa milagrosa, tá? Não existe promessa milagrosa, como eu falei lá no início, né? Se você tem um cuidado de saber onde está gastando, saber onde vai passar por perrengues, né? Todo mundo vai passar por algum problema financeiro algum dia, mas essa questão é não ter medo, né? Que você vai ficar atolado de dívida. Então você tem que frear e pensar, o que eu vou fazer agora? E esses cursos, é toda hora bombardeado. Se você entrar na internet hoje, Ítalo, não sei se você já presenciou, assim, umas promessas assim que não é só curso, né? Às vezes tem pirâmide financeira, né? Faz isso, faz aquilo. Então, aí você põe... Aí já é outro tema de podcast, né, daqui a pouco, né? Então a gente fala de evitar essas promessas mágicas que tem no dia a dia. Agora, Fábio, uma pergunta de ouro, assim. Qual que é, então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer para se organizar financeiramente? Então, como eu falei anteriormente, eu acho que quando a gente tem de organizar financeiramente, é hoje tem apps, né? Tem a planilha, hoje tem aplicativo que te avisa, né? Você gastou X em tal lugar, né? Então eu acho que isso
pôr no papel. Se você não gosta de app, não gosta de planilha, enfim, põe no papel mesmo, né? Acho que quanto eu ganho, quanto que eu tenho de despesas, né? Básico, né? E quando vai sobrar. O que sobrar, você vai, putz, eu preciso comprar tal coisa. Beleza. Sobrou lá R$ 30, R$ 40, deixa guardado, né? Esse dinheiro vai estar rendendo de alguma maneira para você futuramente. Que lá na frente você pode, putz, eu deixei um dinheiro guardado, eu posso comprar, por exemplo, um tênis que eu queria. Sim. Né? Então, eu acho que a dica, né? Às vezes a gente fala, repete várias vezes, mas o nosso inconsciente, ele é cobrado, né? a ter esse consumo, né? De não não poupar, né? E tem aquela coisa, putz, eu não vou fazer isso porque eu não vou guardar, eu trabalho, eu tenho direito de, né? Fica aquele peso, né? De não gastar o dinheiro, né? Então tem essa questão. E tem gente que é poupador mesmo, né? Eu falo aqui, por exemplo, eu vou até falar, meu irmão é poupador, guarda dinheiro, né? E ele fala assim, né? Que ele tem a meta dele, né? Então ele consegue ter uma organização ali, não dá para fazer agora, não faço. Então acho Olha só. tem que ter esse, né? Esse pé no chão, né? Exato. Pé no chão, acho que pé no chão é a palavra também. Acho que hoje, se a pessoa tem um pé no chão, ela consegue fazer tudo o que ela quer com o dinheiro dela. Às vezes fala assim, putz, eu ganho pouco. Não ganha pouco. É a forma de como você quer gastar o dinheiro, né? Nós temos uma base de salário mínimo, sabemos disso, mas às vezes você sempre ganha 1 ou 2 a mais salários acima do salário mínimo, né? Putz, mas eu ganho tão pouco, né? Ganha, mas você tem que trazer o seu dia a dia, o seu cenário, pro seu valor de renda. A sua realidade de vida, né? Ali. Para o que você Porque ganha. A realidade de vida nossa e é o salário líquido, né? Porque você pega, geralmente, eu ganho o salário bruto. Mas o salário bruto lá, desconto INSS, desconto o imposto de renda e tal, putz, pelo salário líquido, você faz a base do seu pé de meia, no seu dia a dia, para não perder aí as chances que, né, às vezes, putz, surgiu uma viagem, surgiu alguma coisa que eu preciso fazer, putz, veio um show de uma banda que eu queria, putz, e aí? E hoje, você sabe, né, então os shows, vamos trazer aqui, são caros, né, então às vezes você vai ficar na área mais longe, não sei o quê, aí é caro, você quer ver, às vezes é último show da última apresentação. E aí você não tem dinheiro, putz, eu preciso parcelar, ou alguém me empresta o cartão de crédito, não sei o quê. Tem que começar a apelar, né? Apelar não dá, né? Então... O Fábio, o bate-papo tá muito bom, mas o nosso tempo tá acabando, infelizmente. Rápido, né? Foi rápido, foram muitas informações que você passou, tenho Será certeza que eu falei tudo? Não, falou muita coisa importante que eu tenho certeza que vai colocar a gente para refletir bastante aí sobre a questão da educação financeira, né? Mas, antes de acabar, eu queria saber de você, assim, 2 coisas. Primeiro, se você encontrasse com o Fábio lá no começo da sua jornada acadêmica, qual que é o conselho que você daria para ele, né, nessa questão aí financeira? E depois, para o nosso estudante, para os nossos ouvintes, o que você falaria para quem também está ali começando a sua carreira? Como que a gente pode construir uma educação financeira de sucesso? Então, eu falava pro Fábio. Primeiro falava pro Fábio lá da. Primeiro vai ser o Fábio, então. Fábio, Vou falar do Fábio, eu falava pro Fábio assim, putz, Fábio, não gasta muito ali. Não precisa pisar ali muito, né? Não faz isso agora, né? Eu acho que mais pra frente você cria essa consciência do uso do dinheiro, né? Mas por quê? Porque quando você tá com o seu primeiro salário, putz, você vê aquilo lá, você vê na sua conta. Você começa a ter crédito, ter cartão de crédito, na época, né, aparece, você tem X crédito liberado para você, putz, você fica ali, né, ansioso ali para fazer compras ali, né, ou ter suas coisas, né. Na realidade, não faltou nada quando eu era jovem, vamos dizer assim, mas eu acho que você fica meio privativo, né, de querer fazer outras coisas, né. Então eu falava pro Fábio do passado, tipo, vamos segurar mais um pouquinho. Vamos com calma. Com calma, que você guarda essa reserva, né? Para você, agora, futuro, você ter uma reserva financeira maior ou ter mais ganhos, vamos dizer assim, financeiros, né? E pro jovem hoje, né, quando a gente fala de fazer as escolhas, né? Então, não pense que não é privação, né? Que você tá
colocando o seu dia a dia ali, né? Putz, não vou comprar ali porque não é privação, e sim é uma tomada de decisão sua para o seu futuro em breve, né? Logo, logo você está se formando, né? Muitos estão dentro do trabalho ali. Então, outros jovens também têm um plano B, né? Muitos já vi, na época da minha faculdade, tinha uma menina que vendia sabe, torta de frango? Então, no intervalo, ela abriu o isopor lá, putz, Todo mundo tá com fome ali, ela já vendia ali a torta ali, né? Então, assim, tem os seus planos B, tem suas necessidades, né? Então, acho que muita gente consegue fazer um plano B, né? Porque também, a longo prazo, a sua carreira, às vezes, pode também chegar no momento e falar assim, putz, a empresa não está mais no mercado, o que você fazia foi substituído por uma automação. Então, eu acho que o jovem hoje ele tem que pensar nisso. O que eu faço hoje pode ser substituído por alguma coisa, né? Ou a minha tarefa vai ser, hoje, por exemplo, postos de trabalhos, hoje vamos falar um pouco de IA, né? Alguns postos de trabalhos, né? Não vão ser auxiliados por IA, a área financeira. Então, se você pega o IA hoje, joga um balanço de uma empresa e pede para analisar, ela já consegue. Ela fala assim, olha... E aí no final você fala assim, faz um texto de resumo para investidor. Ele vai lá e faz um resumo para o investidor daquele balanço daquela empresa. Antes não, eu precisava de um analista, fazer conta. Aí ele vai fazer aquilo, vai para a controladoria, entendeu? Alguém faz um texto, chama um redator, né? Olha quantas pessoas envolvidas no processo. E ali só a pessoa, o funcionário que sabe, né, essa tecnologia. Então hoje é interessante, né? De você estar fazendo uma área, estar antenado com essas novas tecnologias. Então, acho que uma reserva financeira, ou próprio ver cursos, né, livres, ou cursos... Hoje tem muitos cursos, né, de YouTube falando sobre IA, falando sobre banco de dados, né, falando sobre automação de processos. Então, acho que isso hoje, né, pode mudar a sua carreira. Então, às vezes, você está com a sua função e você melhora o seu dia, você vai ter mais outras coisas para pensar dentro da empresa e melhorar o seu dia a dia. Sair o operacional ali e ser mais técnico, seja mais gerencial e conseguir trazer mais negócios para a empresa, para o seu dia a dia. Então, às vezes você traz uma melhoria, o seu gestor, né, o seu analista, a pessoa que trabalha com você, vai, nossa, melhorou X% a minha produtividade. Aumentar a produtividade, aumentar resultados da empresa. Sim. Né? Então, acho que o jovem hoje ele tem que buscar isso. Buscar, além do seu dia a dia, da sua carreira, né? Ter uma reserva para ter esses cursos, né, de temas, né, que são relevantes para a sua área. Então, acho que cada área tem um tema relevante. Né? Então, eu sou da área de engenharia. Putz, o que está falando hoje sobre engenharia, né? A sua administração, eu vou falar sobre um pouco como fazer prompt de inteligência artificial, enfim, né? Então essa pegada, eu acho que, então como eu falei para você lá atrás, como eu nasci na década de 80, então eu peguei todo o marco de tecnológico, então eu vim lá desde, né, da formação do computador, vamos dizer assim, o computador chegando nas empresas e hoje os computadores fazendo quase tudo. Né? Sim. Então eu tô nesse balaio de aprendizado e eu tenho que aprender muitas outras coisas também, não posso ficar parado, né? Porque também, chega uma hora... As coisas estão mudando, as tecnologias estão avançando, as próprias IAs, cada dia surge uma nova, então a gente precisa estar bem antenado. A minha né? aula de 10 anos atrás é totalmente diferente da aula de hoje, né? Então eu tenho que trazer temas mais rápidos, né? Mais com interação, para que o aluno consiga também absorver, que é outro público também, né? Então eu acho que isso a gente tenta fazer de uma melhor maneira então, hoje o jovem ele precisa disso, né? Ele precisa saber ter essa reserva, né? Conseguir aí ver a melhor prática de reserva financeira, né? Para ele, né? Naquele momento que ele está hoje. É sempre um momento, né? Acho que ele sempre vai ter um momento de falar assim, putz, eu fui promovido, então eu vou ganhar 10% a mais. Eu vou aplicar esses 10%, que legal. Aí quando eu vou ver, meu salário líquido é o mesmo. Porque aumentou os impostos, aumentou. Então, às vezes, o aumento de salário pode ser nada, né? Então, às vezes, então eu preciso mudar de cargo, eu preciso mudar o emprego. Então, eu tenho que estar antenado, estar nas redes sociais, LinkedIn, né? Então, seguir
essas empresas que são do seu ramo, né? Seguir pessoas que falam sobre os temas importantes da sua área. Acho que isso é importante. Para quê? Que no momento que eu consigo aumentar a minha renda, eu consigo aumentar meus sonhos, né? Exato. Os meus desejos. Então, quando eu falei lá da privação lá atrás, eu ganho pouco. Mas também, se você não se mexer, você sempre vai ganhar esse pensamento de ganhar pouco, né? Então, vamos lá e vamos se sair mexer. do lugar, vamos sair do lugar, se ir mexer. atrás. Ir atrás, porque assim, hoje o funcionário, eu sou mais um dentro da empresa. Amanhã, eu posso não estar mais dentro da empresa, né? Então, eu tenho que estar preparado para quando eu ir para fora, para o mercado, falar, putz, eu tenho essa experiência, mas eu tenho esses cursos aqui que vão agregar nesse novo conceito. Então, eu acho que isso que precisa estar na mente das pessoas. E tem pessoas que não têm essa pegada, tá, Ítalo? Eu acho que às vezes precisa dar um chacoalhão para falar assim, olha, vamos fazer uma coisa. Ah, mas tô com preguiça. Não tem preguiça. Ah, mas ganha pouco. Ganha pouco porque você não está se mexendo, né? Eu acho que o não ganhar pouco, se você for promovido, pô, beleza. É que hoje a pessoa quer o quê? Acabar a faculdade e ganhar milhões de dinheiro. E não é isso, né? Eu vou ter que ter uma escadinha para subir. Sim, né? são então, vários degrauzinhos ali que você eu acho vai que a alcançando, grande maioria né? das pessoas não tem, como eu falei agora aqui, não vim de berço de ouro, então eu tive que batalhar muito para chegar onde eu cheguei, né? Então, chegou um momento da minha carreira que eu tive que largar o ensino privado, vamos dizer, as empresas, para fazer o mestrado, né? Então, porque não ia dar tempo de fazer o mestrado, trabalhar na empresa, minha filha chegando também, enfim, tudo foi uma decisão minha, né? Então, acho que foi importante. E nesse momento da decisão, quando eu terminar o mestrado, eu fiz a apresentação, foi em fevereiro, antes da pandemia. E final de fevereiro, março de 2020, antes de começar a pandemia, uma editora me chamou para fazer um livro, porque eu fiz o mestrado. Então foi uma coisa conectou a outra. Conectou né? outra. E aí começou a pandemia. E aí, diminuiu nossa renda, mas ao mesmo tempo entrou uma renda extra. Olha que coisa, né? Então, assim, são ações que a gente tem que fazer para a gente poder alcançar lá na frente. Sempre. Eu acho que é isso que é o importante. Porque nossas ações de ficar... vou deixar para depois... Né? Tem até a palavra lá, né? Que a gente sempre quer... vou ficar... Postergar. Ficar postergando. Não vou fazer isso agora. Não vou estudar, enfim. Não, tudo bem. Você não precisa não estudar. Mas vai ter outro cara, outra pessoa que vai estar melhor que você, vai estar estudando, e quando chegar na mesma entrevista que você teve a oportunidade de ir, ele vai passar e você não. Acho que é isso que é o recado, né, que eu falo sempre. Sempre falei para meus alunos. Acho que assim, você tem que estar preparado. Porque você não tá, por exemplo, eu deixei meu celular aqui preparado aqui, né, para falar, mas eu acho que nem precisei usar, porque eu já tinha lido o seu roteiro, né, que a gente ia seguir. Mas, ao mesmo tempo, tinha umas palavras-chave que foi saindo ao vivo, né? E eu acho que quando você se prepara, você consegue sempre ter o seu melhor, né? E aí você consegue aumentar a sua renda. Então, como você vai aumentar? Hoje, o seu salário é isso. Mas como é que eu vou aumentar minha renda em 40%? Pô, não tem como. Hoje, as mudanças de cadeiras de empresa, no máximo, você é um analista 1... mudou para analista 2, por exemplo, de júnior para pleno, vai aumentar de 15% a 20%. Só que esse 15%, 20%, como eu falei no exemplo anterior, eu tenho lá o INSS, eu tenho imposto de renda, enfim, que às vezes o salário líquido vai ficar igual. Sim. Né? Se você pôr na caneta, vai ficar igual. Então você tem que ter uma cadeira, passando de cadeira em cadeira, muitas vezes. Isso aconteceu comigo no primeiro banco, né? Que para a gente poder ter um aumento de salário, né? Ou a gente tinha... tem que ter o dissídio, enfim, né, tal, ou mudar de cargo. Então sempre eu abria, né, um portal de vagas da empresa interna e enxergava qual que era o meu perfil ali. Putz, esse aqui é meu perfil. E sempre fui bem claro com o meu coordenador, meu gerente. Sempre ele falava assim, não, você precisa crescer mesmo. Eu acho que pessoas que estão próximas de você, que quer o seu crescimento, isso é importante também, né? Exato. Se você vê que seu chefe, né, o seu gestor não quer o seu crescimento, então você não vai conseguir mesmo naquela empresa crescer. Então você tenta pegar suas coisas e ir para outro lugar para crescer, né? E ali eu enxerguei que ele me deu asas, vamos dizer assim, né? Então, tem essa vaga aqui num departamento, né? Tal. Então fui no processo, então fui crescendo ali até chegar no momento que, putz, o meu salário estava
dentro do que eu queria, né? Então eu falo, né, que a dica é essa. Não esperar o tempo passar, que o tempo passa muito rápido. Num piscar de olhos as coisas já Já mudaram, né? mudaram. Hoje a tecnologia é muito rápido, notícias, guerra, um monte de questões acontecendo simultaneamente. Então acho que a gente tem que estar nessa pegada de não dormir no ponto, né? Isso aí. Se dormir no ponto, o outro vem e atropela. Não tem jeito. Por quê? Antigamente já era concorrido e hoje é mais concorrido ainda, né? Os postos de trabalho estão diminuindo, Sim. né? Porque, como eu falei, muitas automações, muita tecnologia. Então você tem que estar antenado nessas tecnologias das suas áreas para cada vez mais estar à frente dos outros. Fábio, muito obrigado, viu, por ter estado aqui, por Obrigado ter passado você, Ítalo. tantas informações importantes pra gente. E eu não vou deixar você ir embora sem você receber aqui o nosso kitzinho do que Pod legal. Universitário. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Se você quiser abrir pra ver aí os nossos... tem a nossa... Já vou dar um spoiler pra você do que é. Tem a nossa caneca, a nossa famosa caneca aqui. Não, mas que eu já ia fica pegar aqui, essa ó. aqui que eu bebi água já. Então você vai poder levar uma pra Eu vou casa, levar pra pra tomar um casa. cafezinho, um chá. Para ouvir os podcasts, né? É. Ela é personalizada. Putz, obrigado, Ítalo. Ó, bonito mesmo. Obrigado. E também aí tem a nossa camiseta aqui, que eu sempre uso, os nossos convidados também sempre gostam. Obrigado mesmo. Só espero que você tenha gostado aqui de ter adorei conhecido o aqui os convite. nossos estúdios, né? Ter aceitado também aí, topado, né? Bater esse bate-papo com a gente. Adorei o convite, estar aqui, tá falando um pouco da minha carreira, ajudar os jovens. Eu acho que isso, engajar as pessoas no mercado, para mim, é sempre gratificante. E sempre quando encontro aluno, encontro pessoas que passaram aí na minha sala de aula, acho que é ver que ele, putz, professor, obrigado por tudo, acho que isso que é muito gratificante mesmo. É isso aí, fica a lição, né, pra gente e pra você também que nos assistiu, que educação financeira é isso, é sobre ter liberdade, sobre poder realizar sonhos, sobre não ter que ficar pra sempre apertando o cinto, né? É começar hoje com o que a gente tem e que os resultados vão vir ainda pela Isso aí. frente, né? Lembre-se que a privação não é algo que você está tendo agora, e sim você está alcançando algo para o seu futuro, né? É isso aí, muito obrigado, Obrigado, Fábio. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado por sintonizar no Pod Universitário. Espero que tenha se sentido tão inspirado quanto a gente aqui. E olha só, vamos para nossa última sugestão aqui do episódio. Aproveita e segue o Pod Universitário, ativa o sininho e manda esse episódio aqui para aquela pessoa que vive dizendo: esse mês meu dinheiro evaporou. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer depois. Combinado? Então a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!